Boa noite. Então, o pessoal que está acompanhando pela internet é o canal Transmutação Renato. Aí lá tem esses evangelhos que a gente vai carregando lá no YouTube. E o evangelho de hoje, o companheiro aqui disse que na sequência era o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E o item 9. A vingança. Ressalvado o engano, acho que no nosso último evangelho a gente falou sobre isso. Até que a gente levantou essas questões, eu me lembrei aqui quando ele fala, não se diga nem espírita nem cristão quem faz isso, né? E acho que a gente levantou o evangelho em cima daquelas questões. E como a gente não pode ficar paurando, né, repetindo igual papagaio a mesma coisa, é importante a gente abordar outras perspectivas dentro da mesma leitura, já que nós mudamos, né? O companheiro que me antecedeu, ele estava falando da questão da pessoa se amar, né? Do jeito que ela é. Algumas coisas que foram faladas, eu fiquei querendo saber a fonte. Eu fui olhando várias coisas do Chico, que eu guardo muito aquela coisa que ele dizia, que o Emmanuel falava para ele. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Pronto, isso aí para mim serve. Independentemente de qualquer coisa que ele tenha feito, né, mesmo as coisas que eu li, podem também não ser verídicas, pode ter algum desvio, né? Mas como dizia o Buda, quando o Buda apontar para a estrela, olha para a estrela e não olha para o dedo do Buda. Então, acho que mais importante é isso, como dizia Paulo também, vê tudo, analisa tudo, mas retende o que é bom. Então, nada que eu ache que desvia do que é ser pleno, eu acho que deve ser algo com o qual eu me compraza. Então eu procuro analisar, pesquisar, olhar para dentro de mim, né, para que eu me autoconheça, para que eu possa mudar. É como dizia também o Monteiro Lobato, os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Se eu faço, eu irradio, porque o que vem à minha boca tende a ser o que está dentro do meu coração. Então eu vou tentando, né? O Gido Krishnamurti falava a mesma coisa. Quando você vê uma guerra fora, é porque a guerra está dentro de você. Pare a guerra dentro de você, que você não vai ver a guerra lá fora. Então, é só uma mudança de carreira, né? Há um conflito muito grande dentro de nós. E quando ele vem trazer o tema vingança, né, tem vários temas que a gente poderia parar para refletir. Né? Por exemplo, de onde vem a ideia de vingança? Será que tem algo a ver com, às vezes, nós nos acharmos como Deus? Não é uma pergunta, né? Porque quando a gente grita, quer brigar, é porque a gente acha que tem uma potência. Porque outro dia eu vi um vídeo, parece que era no Oriente Médio, o cara bateu no carro do outro. Aí o que estava, aqui no Ceará o pessoal tem esse costume também, tem uns caras que andam com um pedaço de jucá, um pedaço de pau do lado do carro, o carro se abriu ali, né? Tem um negócio de um pau assim do lado do banco do motorista, entre o banco e a porta. Aí o cara desceu com um pau de jucá, sabe? Que o cara bateu no carro dele, ele desceu com o pau na mão, quando ele desceu, o outro desceu com o fuzil R15, o que foi? Aí o cara só fez esconder o pau, não, nada não. Aí voltou, entrou dentro do carro, valeu, aí foi-se embora. Por que ele desceu com o pau de jucá? Porque ele pensava que o outro não tinha nada. Ele se achou quem ali? Deus. A gente só briga quando a gente acha que a gente pode ganhar. Uma cobra pequena, todo bicho diz que a cascavel ela tem um rabo, fala assim, ó, para que ela faz isso quando ela quer caçar? Já viu tu caçar e dizer, ei rato, vou te pegar? Não. Quando a cascavel vê um bicho muito grande, que ela sabe que pode fazer o que com ela? Matar ela. Ela avisa, olha, eu tô aqui, eu sou perigosa. Venha não. Entendeu? Mas se fosse um ratinho, o que ela fazia? Não, a história do mesmo coisa do pau. O que ela fazia se fosse uma catita? Ela ficava bem caladinha aqui, ó. O sangue dela é frio, né? Quando a catita viesse, ela dava o bote. Então, esse negócio de raiva, de vingança, é coisa de quem se sente Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Toda vez que eu estou triste, que eu estou angustiado, que eu estou com raiva, isso eu estou só falando o que eu sinto, para passar para o segundo plano, que é agir, né? O que está no meu coração. É tudo isso, na minha compreensão hoje, tem a ver com eu querer ser Deus. E naquele momento a minha neurose, né? Que é ter dificuldade de lidar com as emoções, está tão alta, a minha visão está tão desfocada com relação à realidade, que eu acho que é possível, como o cara que desceu com o pau de julgar, entendeu? Ele desceu para bater, porque achou que só ele ia bater. Não lembrou que na vida, que o Espiritismo fala nas leis naturais, lá no Livro dos Espíritos, tem uma lei de causa e efeito, ou para alguns ação e reação. Ele não pensou que ele batendo, aquilo não voltava para ele. E esse é o problema do karma, porque karma quer dizer ação. Lá pelo sânscrito e tal, então é o Dharma, é uma lei universal que mantém as coisas todas no lugar, que mantém as estrelas sem cair por sobre a gente, nem o mar sem invadir a nossa praia. Isso é a lei. Agora, quando eu tenho uma ação positiva, que eu vou com o Dharma, não é? A minha ação positiva é seguir a natureza. Não combater, não querer ser Deus, entender que tem algo acima, um poder acima de mim, um poder superior, e que ao qual eu aceito. Como diz o Hermógenes, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Aí quando eu faço isso, eu não tenho dentro de mim logo, não nasce, ou não cresce, ou não se desenvolve o ódio. E se eu não tenho ódio, é meio improvável que eu vá ter alguma ação de vingança. Mas quando eu tenho, é porque eu acho que o meu pau de julgar vai servir, entendeu? Para bater. E pior, eu não percebo que se tem uma causa e efeito, se tem uma ação e reação, se tem um karma e um dharma, se eu ajo quebrando a ordem das coisas, algo vai voltar para me quebrar. É o estilingue, né? O vato vai e volta. Isso é o karma. Mas necessariamente é olho por olho e dente por dente, vai voltar e vai me quebrar naquela mesma proporção? Não. O que eu tenho visto do comentário dos Espíritos é que eu posso, a maioria das vezes eu vou passar pelo olho por olho, dente por dente, mas a finalidade é porque, por que vai acontecer isso? Porque eu sou um embrutecido. Tem lá no livro, há 2000 anos, no final do livro do Emmanuel, o ser humano, ele é um diamante bruto. Ele só aprende na porrada, sendo lapidado. Né? Quem não escuta conselho, leva pancada. E a gente leva, por que a gente acaba levando? É até uma conversa que a gente estava falando outra vez com a nossa colega ali. Por quê? Porque a gente não aceita, entende? A gente repete a mesma coisa sempre. Se a gente der uma lapada em alguém com um pau de jucá porque ele bateu no nosso carro, por que no próximo cara que bater no nosso carro nós não vamos bater também? Não deu certo? Eu vou desenvolver. Eu vou achar que a minha ideia foi massa. Só que aquela história, uma hora eu bato, uma hora eu... Tá vendo aí? É por isso que o karma foi compreendido por muitas outras culturas como o olho por olho, dente por dente. Porque a maioria das vezes você estica, bate e apanha. Quando, na verdade, se você aprendesse e entendesse, você não precisaria apanhar. O problema é que quando a gente bate e acha que a pessoa se submeteu e que a gente sentiu o prazer de se achar poderoso ou poderosa, a gente vai fazer de novo porque foi massa. Então a gente talvez só vai parar no dia que a gente apanhar. É isso.
Então, não é assim, olha, é uma perseguição, vai sofrer. Tenderá a sofrer. A ideia não é que você sofra, a ideia é que você aprenda. Mas se você é muito duro, você só aprende sendo lapidado. Então, por que eu estou levantando essa questão? Para também você não achar que Deus é o vingador. Ele não é o vingador, ele quer que você aprenda, seja melhor. Aquela música, um dia todos nós seremos anjos, seja anjo. Ele já tiver assim, mas sabe que você vai ter que ter uma maturidade para chegar lá. Como disse a história de Salomão, ele pediu sabedoria, o resto veio por acréscimo. Precisa saber. Precisa saber enxergar. Precisa querer. Então, Deus não é vingador. Mas, em muitos casos, o karma vai parecer olho por olho, dente por dente. E esses casos, se nós tivermos um pouco de autocompreensão, de autoconhecimento, de observação, de atenção para o que está acontecendo dentro de nós vamos ver. É porque nós fomos fazendo coisas adármicas, né, contra a lei da vida, da natureza, e achamos que estávamos fazendo o que era certo, que dava certo, e nós começamos a nos empoderar daquele negócio, tá entendendo? Aí uma hora, quando tudo está bagunçado, né, assim a história dos avatares, né, o universo manda um Cristo para regular as coisas. Na sua vida, esse iluminado é uma dor, entendeu? Você vai fazendo, não quer ouvir, porque quem dá certo não é o seu jeito, é do meu jeito. Aí uma hora, se o teu jeito não está certo, você cai do cavalo cego. Não é assim a história de Paulo? Aí nessa hora que você cai cego, não sabe por quê, aí a humildade vem, porque quando você está no fundo do poço, aí você diz, Senhor, o que queres que eu faça? Ele falou aqui do André Luiz. O André Luiz passou nada menos do que 8 anos no umbral. Quando ele não tinha mais o que fazer, sofrendo lá dentro do umbral, não é isso? Para quem ele escutou, ouviu o nosso lar. Aí ele disse, se existe um Deus, 8 anos de sofrimento, depois de uma encarnação todinha. Ele disse, se existe um Deus, uma força maior, é a única coisa a qual eu ainda não recorri. Me ajude. Ora, na mesma hora o Clarence apareceu para ele. Vixe, foi um milagre. Não, Clarence, não, eu estou aqui desde que você chegou. Só que você nunca teve abertura para mim ver. Nem só sou eu que venho, não. Vem eu, vem sua mãe. Tá arruma de gente aí, ó. Tudo aqui, te esperando. Só que, como diz a Joana de Ângeles, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Não posso. Estou aqui, cara. Deus está aí. Mas você está com o coração aberto? O Hermes Trismegisto dizia a mesma coisa. A voz da sabedoria chega aos ouvidos do entendimento. Teu ouvido está aberto para ouvir? Os teus olhos estão abertos para ver? Ou você quer continuar brincando de ser Deus? É perigoso esse negócio de brincar de ser Deus. Tem uma passagem lá da Bíblia, que uma mãe, né, de 2 discípulos, chega, todo mundo dizendo que Jesus ia comandar o mundo, né? Ela chegou e disse assim, mestre, me concede um pedido. Ele disse, diga, bota meus 2 filhos, um do teu lado direito e o outro do lado esquerdo. Quem lembra dessa passagem bíblica? Foi que Jesus respondeu, mulher, tu sabes o que eu vou passar para ter eles do meu lado? Será que eles têm? Será que eles são merecedores? Mas tem força, você tinha força de levar um bocado de chibatada, ser humilhada, cuspir em você, crucificada, passa aí 20 minutos só com os braços assim, ó. Quiser testar, testa. E ainda mais com um preguinho na mão. Ele via, ela não. Quer dizer, tudo tem problema. O rico tem problema, o pobre, ela só viu, ora, mas rapaz, é como a gente pensa. A gente olha o cara bebendo no carnaval, depois está chorando de dívida, está chorando de depressão, tentando se matar.
Quem assistiu ou leu já a vida do Elvis, que vida triste. Não viram agora o último filme? Triste. Mas é porque a gente só enxerga o que a gente quer ver. Foi, quem quiser acompanhar lá no canal, meu último evangelho lá no Centro Espírita Jesus e Sua Doutrina, domingo, eu falo sobre isso. Sobre essas visões, né? O que é. Então, como assim, né? Então, Deus, eu entendo que Deus não é vingativo. Deus é didático. Ele é amoroso e ensina. Agora, ele tenta te ensinar dando conselho. Mas se você não escuta conselho, ele não vai perder a oportunidade de te ensinar. Passando por alguma dor. Mas a dor é necessária às vezes. O sofrimento é opcional. Aquela dor é para te dizer: ei, rapaz, acorda. Muda. Ajuda-te que o céu te ajudará. E se você, passando por muita dor, não mudar, aí é aquela história dos anônimos. Ou muda ou se muda. Aí é hora de desencarnar. Para ter novos desafios. Porque se naquele ali você já embruteceu de uma forma que não dá, vamos para a próxima. Então, primeira coisa, né, a vingança. Há sim, na compreensão que a gente vê dos espíritos, karma. Porque existe um dharma. Há sim, para quem não quer entender o que eles chamavam os hindus antigos de samsara. Uma roda, você volta e passa pelas mesmas coisas, você já teve vários relacionamentos, termina quase tudo do mesmo jeito, você já foi assaltada quase do mesmo jeito, a sua casa já caiu quase tudo do mesmo jeito, alguma coisa Deus quer lhe dizer e você não quer, aí você volta e faz a mesma coisa, chama samsara. Só que a samsara é uma roda nas encarnações, a vida se repete. Tinha um filme do Tom Cruise muito legal que ele acontece isso, era tipo um jogo, ele ia voltando, a cada fase, né, que ele ia, né, ele voltava, aí ele ia aprendendo um pouco mais, é tipo aquilo ali, encarnação. Mas foi o melhor filme que eu achei que não fala de encarnação, mas que para mim é a melhor definição de encarnação. É um jogo que você vai aprendendo a jogar, aí você vai morrendo, aí volta, ali eu não vou não, porque ali eu morri, aí vai para o outro lado. Alguém lembra o nome desse filme? Acho que é não sei o que, Um Dia de Amanhã, uma coisa assim. Então, quer dizer, vingança não vem de Deus. Deus traz lição. Mas a dor é necessária, muitas vezes. Outro ponto, com relação à vingança ao outro, também tem a ver com essa ideia da pessoa querer ser Deus, porque primeiro teve que ter, o que a gente estava falando há pouco, um ódio dentro de nós. O que é isso? Uma compreensão equivocada sobre a natureza das coisas. Era o Dalai Lama, né, que perguntaram a ele, né? E ele diz: rapaz, o problema aí é a ignorância. Ele disse: Dalai Lama, me responda assim, se o senhor pudesse resumir todos os problemas da humanidade de uma palavra, o senhor conseguia? Ele disse: consigo. Qual é? Ignorância. Ele diz: tem dois tipos de ignorância. É a ignorância da pessoa que não sabe das coisas, mas a maior, a mais conhecida, a mais vigente, a que mais prejudica a humanidade é a outra. É aquela em que a pessoa conhece, ou melhor falando, desconhece as coisas. A pessoa entende de maneira equivocada a natureza das coisas e repete como se estivesse certo. A pessoa está errada e repete aquilo como se estivesse certo. Isso aí é que gera todo conflito. Então, o ódio é da pessoa se achar Deus. É a pessoa com o pau de jucar, querendo bater nos outros, esquecendo que o outro pode vir com uma R15. É difícil. Hoje eu vi um vídeo de um cara num supermercado lá em Goiânia. Ele disse que a mulher fez um bullying com ele, disse uma coisa com ele. Ele só fez pegar um carrinho, levantou e tacou na mulher e derrubou no chão. Jogou assim, carrinho de mercantil. Renata, aquele cara não... Mas eu tenho que olhar para ele e dizer assim: esse cara chegou a um canto porque ele provavelmente fez... Qual a diferença dele para mim? A diferença é que ele deu continuidade. Se eu der continuidade nos meus defeitos de caráter, eu vou a qualquer canto. Eu caio na pedra, daqui um pedaço eu estou lá encostado ali no Lagamar, não é assim não? Eu estou numa engorda dessa de cachaça,
eu estou em qualquer lugar por dependência de amor e sexo, eu estou dentro de um relacionamento descontrolado de emoções, esculhambando mãe, pai, filho, irmão, mulher, namorado e tudo, batendo em gente, é só dar continuidade, é só não querer ver, porque o pior cego é o que não quer ver, é melhor ver. Então, sou um espírito imperfeito, mas não me comprazo na minha imperfeição, não mais. E tento encontrar cada vez mais situações difíceis para que eu possa melhorar. Então, eu acho estranho, né? Quando diz assim, fulano fazia isso, que tinha que fazer isso, porque era um defeito que ele achava que tinha direito. Gente, isso não cabe. Vocês acham que cabe? Não cabe em parte nenhuma. Não cabe em parte nenhuma. Eu tenho uma... Renato quer dizer que tu não tem defeito? Eu tenho N defeitos de caráter. Mas tento enxergar todos e tento melhorar. Hoje eu não quero ter nada que eu diga, isso não é o que eu acredito que é o adequado e fazer. Não quero. Não quero. Então, eu tenho que estar olhando para dentro e vendo essa questão do ódio. Porque vingança é só uma consequência. Se eu alimento o ódio, quem planta vento vai colher o quê? Tempestade. A vingança, gente, é uma mera consequência. Entende? Então não aceito. De novo, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever, isso palavra do Chico Xavier, de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. É como o cara diz, rapaz, tu quer beber? Eu nem tenho nada contra quem bebe, nem contra a bebida. Agora, por hoje eu não bebo. Você quer usar determinada substância? Não tenho nada contra a pessoa e nem contra a substância. Agora por hoje, eu estou limpo. Eu ouvindo e lendo sobre dependência de amor e sexo, e também no livro do Celebrando a Restauração, que aquela igreja batista faz aqui, que é uma adaptação dos passos de Anônimo, ele falava lá sobre vários padrões de dependência de amor e sexo, pornografia, não sei o que, várias coisas, né? O bonde, né? Sai de um relacionamento, entra no outro, emenda no outro, masturbação descontrolada, várias coisas. Aí ele levantou uma questão que eu nunca tinha visto. A pessoa falava e dizia assim, segundo olhar. O que é segundo olhar, cara? Aí é exatamente a pessoa que tem aquela lascívia, né? A pessoa passa, todo mundo que passa, ele ou ela olha com desejo, né? Passa, olha, depois, como é que a gente chama aqui no Ceará? Passa os panos, né? É um olhar de lascívio. Renato, mas também aí foi demais, né? Não pode mais nem olhar. Isso eu não sei, eu vi eles falando, vi uma construção em cima de experiência, força e esperança, mostrando situações, mostrando que era melhor quando eles não praticavam certos padrões e que a vida deles melhorou. Então eu olho aquilo e já penso assim, poxa, eu nem percebia, porque a gente nem percebe. Aí você diz, poxa, mas isso é besteira. Eu disse, pois é. De novo, a voz da sabedoria vai chegar aos ouvidos do entendimento. Se você achar que faz isso e que isso não é legal, não é isso? Por que continuar? É besteira. Não, de novo, presta atenção. É você com você e você com Deus. Você não tem nada a ver com a opinião de ninguém. Você não precisa me dizer se é besteira ou se não é. Você não precisa dizer para Deus, não precisa perguntar a um padre. Não precisa nada disso. Agora eu te digo, quando você vê um cara na droga agora, na ativa, você fala qualquer coisa para ele, diz que é besteira, né? Se for falar para o cara que está te pedindo para tomar um, ele também diz que é besteira. É assim, quando a gente está no meio, no pé na lama mesmo, não é assim? Tudo é besteira, porque na verdade o nosso ego quer o quê? Dar continuidade.
Então, é o problema dos defeitos de caráter. É gostar deles. Mas qual é a solução, né? Eu me lembro do Paramahansa Yogananda, quando ele monta o ashram dele nos Estados Unidos, é quem traz o yoga para o mundo e tal, a meditação, o hinduísmo. Aí era no tempo do sexo, drogas e rock and roll, né? E aí tinha uns caras que andavam lá e lá era paz e tal, não tinha drogas, nada. E era um momento bem espiritual. Aí um cara, tem até no documentário do Netflix sobre Yogananda. Aí o cara disse assim: mestre, eu quero ser bem sincero com o senhor, mestre. Eu venho pra cá, você acredita que eu gosto de sexo, drogas e rock and roll, mó loucura, tal lá fora. Aí quando eu chego aqui, ó, eu fico um santo. E está me doendo no meu coração, mestre. Porque eu estou me achando, como dizia lá no cristianismo, um sepulcro caiado, eu estou me achando falso. E eu queria dizer para o senhor, eu gosto tanto de vir para cá, e gosto tanto de sexo, drogas e rock and roll lá, e eu queria ser honesto com o senhor. O que é que o senhor me recomenda? Porque eu gosto dos dois. Diz aí o que foi que o Yogananda respondeu. Ficou olhando para ele, ele disse: o senhor acha que eu devo deixar de andar aqui? Se eu gosto tanto de sexo, drogas e rock and roll lá e tal, da minha galera e não sei o quê. E Yogananda disse: você não disse que gosta daqui? Gosto, então vem. Mas mestre, eu gosto também de lá. Vá também. Aí ele disse: e aí? Não fique com esse conflito na sua cabeça não, meu filho. Mas eu tenho que ser muito sincero com você. Se você continuar vindo para cá, se você diz que está gostando, é muito bom você continuar fazendo essa pergunta a você, se você realmente gosta daqui e de lá. Porque há uma grande probabilidade de você começar a ficar aqui e deixar de ir para lá. Eu estou lhe alertando. Porque talvez lá ele percebia, já sabia, lá era só uma fuga. E ali ele ia se conhecer de verdade. Quando ele encontrasse, para que ele ia fugir? Ele disse: faz, filho, faz o que Deus bota para a vida da gente, faz o que tu queres. O Raul Seixas não dizia? Isso é tudo da lei. Agora, se você entrar aqui de verdade, você vai deixar. Quantas pessoas eu vi, a pessoa chega aí e bebe, usa não sei o que, aí vem, aí com o tempo muda. Vai deixando. Não é exemplo para ninguém, mas acaba que as pessoas veem. Eu lembro que quando eu adentrei as portas do Espiritismo, eu adorava demais carnaval, beber, muitas outras coisas que vêm junto. Nunca ninguém disse deixe isso ou deixe aquilo, nunca. Vieram muito pessoal dizer pode tudo. Mas hoje eu digo assim: poxa, tem 5 anos que eu não uso bebida alcoólica, nada de substância, só por hoje. E não sinto falta, não senti falta de nada do carnaval. Achei estranho até essa coisa de fantasia, né? Eu quero lá fantasia, eu quero realidade. Mas é uma construção. Mas o Yogananda me avisou, né? Meu filho, se você gosta de lá e de cá, pense mesmo. E é impressionante. Eu já vi vários drogadictos, amigos meus, chorando para sair das drogas, do álcool. E eu não conheço ninguém chorando para sair de um centro. A pessoa entra, se revolta, sai, depois volta, vai para outro, vai para uma igreja. Mas eu nunca vi ninguém chorando. Pelo amor de Deus, como é que eu faço para sair daquele centro? Você já viu? Mas não tem, entende? Igreja evangélica, o cara vai, né? Tu já viu alguém chorando para sair da igreja evangélica? Nunca vi. Eu tinha uma amiga, a coisa mais linda do mundo, e ela passava, era segundo olhar, terceiro, quarto e quinto, todo mundo em cima, olha.
era alegre de beber, de farriar, independente. Instante, quando via a mulher estar em depressão profunda, tentando se matar. Tem alguma coisa nas palavras do Yogananda que faz sentido. Arrefece. Como dizia o Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda o amor, muda a confiança, tudo no mundo é mudança. Eu olhar para mim e aceitar quem eu sou, no sentido de compreender, melhor falando, quem eu sou, é saber que eu estou em constante mudança. Eu vou mudar. Eu vou mudar e vou continuar mudando. Então, esse nível de compreensão é que vai fazer com que essas coisas se desmanchem dentro de nós. Ódio, orgulho, inveja, cobiça, preguiça, ira. A gente olha e não julga não diz assim, olha, ei Renato, tu tem inveja. Isso é ruim. Não, olha para ti, tem inveja. Olha. É inveja. Não diz que é ruim, não diz que é bom, só olha. Mas não fica se enganando não, entende? Olha para a realidade. Vê o movimento da inveja dentro de ti. Que há uma grande probabilidade dessa inveja se transformar. E quando ela se transformar, você vai começar a sentir paz. Mas quando a gente fica dizendo, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, não, a gente começa a dizer assim, rapaz, o que é que você quer? Eu quero melhorar, eu quero ser pleno. Por isso foi a primeira vez, nesses vários carnavais da minha vida, que eu olhei e disse assim, fantasia. E eu disse, internamente, eu quero realidade. Que bom a realidade. Quando a gente começa a se enxergar, sabe, sem fantasiar, sem ter inveja, olha e diz assim, é inveja. Isso que é inveja. Olha, eu te amo, eu tenho ciúme. Às vezes olho para dentro e descubro que aquele ciúme, o cara nem acha que aquilo é amor, nem a pessoa que tem acha que é amor, não é isso? E talvez ache que talvez não tem nada a ver com isso, talvez tenha também a ver com inveja. E olhe. Seja sincero. Está vendo? Ó, desse sentimento é que vai surgir uma ideia de talvez vingança. Então eu acho que isso é muito mais relevante do que ficar se dizendo, novamente, se é espírita, se é cristão. Porque cristão quer dizer iluminado, né? No sentido do Cristo. Krishna quer dizer iluminado. E quando a gente diz que quer a questão espírita, o que é espiritismo? Apenas foi uma forma do Kardec delimitar que há uma compreensão de que a vida não cessa, que o espírito existe e que pós-morte o espírito se comunica. E ele se comunica, e do mesmo jeito do plano espiritual é o plano material. Você tem espíritos que se comunicam para falar abobrinha e tem espíritos que vão falar coisa de fundamento. Só que vai entrar para você conforme a sua sintonia. De novo, a voz da sabedoria chega ao ouvido do entendimento. Quando eu estava na ativa da bebida, eu tinha um bando de amigos na mesma linha. Quando eu comecei a não achar mais sentido na viagem, naturalmente as pessoas começaram a... Não foi nem eu. Mas entende? Muda. Primeiro se enxerga. Como é que eu faço para mudar? Se enxerga. Deixa de fantasia, procurar realidade. Dentro de você está lotado de defeitos de caráter. Faz lá, essa programação dos alunos tem um quarto passo, faz um inventário só para você, bota lá no papel, olha pai, eu tenho isso, eu tenho lascívia, eu tenho luxúria, sabe, eu tenho fuga da realidade, eu estou cheio de inveja. Por que eu estou com raiva daquele cara ali? Para e diz assim, tem sinceridade, se for inveja, diz,
não te condena, mas olha e diz, olha, tu é com inveja. Não precisa nem pedir perdão, mas enxerga a tua inveja. Porque na hora que a gente vê que uma coisa que a gente condenava tanto, que está dentro da gente, que está muito viva e muito forte, só a gente que ficava botando a capa em cima, a gente já começa a ter até vergonha de ter raiva de alguém, porque a gente começa a dizer assim, poxa, eu estava me achando de novo, Deus, tão bom. Eu não sou. Eu não sou. Talvez eu estou com raiva porque ele preponderou como o cara da arma que saiu e eu estava com meu pauzinho e redigiu o carro. Mas se tivesse sido o contrário, talvez eu estava achando bom, mas tudo ia deixar de ser inveja. Não é? Então, concluindo a nossa reflexão, eu acho muito relevante que haja essa perspectiva, porque os espiritualistas, eles falam de autoconhecimento. O espiritismo, para mim, só muda os termos. Ele diz, faça a reforma íntima. É só mudar o termo. Não vamos brigar por causa disso. É muito relevante que a gente procure, que a gente pesquise o que tem dentro de nós. E que a gente não se ataque, não. Primeiro veja. Nem se justifique. Nem se condene. Quem fala muito isso é o Krishnamurti, né? Nem se justifique. Nem se condene. Nem se negue. Nem apague. Primeiro, veja. Agora, cuidado com esse negócio de fuga. Procure a realidade. Pronto. A partir do momento que você começa a se ver, até o apego ele se dilui, porque você tinha apego a uma ideia do que você tinha de você. E essa ideia era louca, que você achava que você era Deus. É louco isso. Está te trazendo ódio. Está te trazendo medo. Está te trazendo ansiedade. Como assim traz medo e ansiedade? Ora, mas se você quer mostrar para todo mundo que você é Deus, e você não é. Você quer que as coisas aconteçam como você quer, só que você não manda na vida nem só no seu tempo. Aí surge o que? Um processo? Medo. Medo, ansiedade, raiva, ira. Que depois vão desaguar em vingança, ciúme, ódio, violência. Então a paz, para surgir a paz lá fora, primeiro a gente tem que enxergar o tanto de conflito que tem dentro. Não precisa ser psicólogo nem nada disso, nem linguagem difícil. Temas, sabe, recorrentes. Luxúria, cobiça, ira. Esse tema da inveja, gente. É tão difícil a gente olhar para a gente e aceitar que a gente tem inveja. Sem dizer que é ruim ou que é bom, mas olhar e dizer assim, olha, tem a inveja. Impressionante, às vezes não tem do quê. Às vezes o senso de ser Deus é tão louco que se passa alguém no meio da rua gritando, às vezes a raiva, você tem uma raiva, mas na verdade é inveja porque você queria que a pessoa estivesse vendo você. Porque estão vendo o doido que está gritando, mas você queria que estivesse vendo você. Obrigado. Boa noite. Sabe, tem que ter muita sinceridade para dizer isso, não tem não? Para dizer para si. Rapaz, eu estou com raiva. No trânsito, o cara te dá uma saída e passa na tua frente e o cara fica com raiva. Por quê? Você está com inveja porque ele passou na frente. É. Chega na festa, aí todo mundo olhando, você gastou com vestido, com não sei o que, aí todo mundo só olha para a outra. Você vai, aquela bicha não sei o que, aí começa, não sei o que, aí arranja qualquer coisa para dizer que a outra não presta, para falar, para não sei o que. Inveja. Ave Maria, quando você vê o pessoal falando, aquela ali é muito invejosa. Mas rapaz, quem é que somos nós para falar de inveja dos outros? Só no sentido de que a gente conhece tanta inveja que a gente vê ela nos outros. Mas, por uma fuga da realidade, a gente não quer enxergar em nós. Então, eu acho que esse está aí um tema que eu acho forte. Se a gente começasse a buscar os nossos próprios defeitos de caráter, lá nos Anônimos é o 6º passo. Né?
Procuro reconhecer meu defeito de caráter. O sétimo, peço a Deus para me ajudar com esses defeitos que eu mais gosto, porque tem defeito de caráter que a gente gosta, você vê. Só que essa ideia que a gente está dizendo aqui, quando você vê a inveja, você não vai dizer que gosta ou não gosta. Eu só estou querendo que você veja. Não a justifique, não goste, não desgoste, não negue, mas veja. Só isso aí já dá uma humildade na gente, que a gente começa a olhar, não é por falsa modéstia, ela diz assim, rapaz, a gente olha e com o tempo a gente começa, não é a gostar da gente invejoso, a gente começa a gostar da gente por a gente ser um ser que está em constante mudança. E a gente olha e vê aquela inveja, nem justifica, nem nega, nem nada, com o tempo muda. Com outro tempo, quando a gente vai ficar com raiva, ei, Renato, está com inveja. Baixa a bola, né? Então, concluindo, dentro dessa perspectiva da vingança, que a vingança que a gente tem visto, Deus não se vinga, Ele ensina. E com relação às pessoas, o vingador, eu acho que tem que ser visto quem? Cada um de nós tem que ser visto como um vingador, aquele que deu continuidade a um coração, uma mente, a uma cabeça turva. Então a gente tem que tirar o conflito de dentro de nós. E como é que a gente tira? Olhando para ele. A gente tem que pensar que tudo que a gente vê de mais raiva que a gente tem nos outros é porque é mais possível de ter dentro da gente. Se a gente encontra, provavelmente a gente vai extirpar das nossas vidas coisas como vingança. Impressionante, né? Ciúmes. A pessoa tem um ditado cearense que diz assim: bom cobrador é mau pagador. Às vezes a pessoa tem ódio do outro porque traiu não sei o que, mas se ela se olha, ela vê que tem dentro dela lascívia. Por outros motivos ela não faz, às vezes até por questão de oportunidade, mas ela tem que saber se ela tem ou não tem. Ela tem que descobrir se dentro dela não tem alguma lógica de lascívia, de luxúria, que ela tampou com alguma coisa, com algum autoflagelo, porque às vezes a pessoa tapa, né? Assim, né? Mas ela tem que saber que ela também é humana. A partir daí também a gente começa a trabalhar o quê? O perdão. A gente começa a deixar de querer ser melhor do que os outros. E ver que a gente também, se der continuidade, vai fazer coisas absurdas. Né? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Muita paz e boa semana. O Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, cura os doentes, cura os que dói. Cura, Senhor Deus, nesse momento de pedir, Jesus, vai nos hospitais, meu Deus, amado Jesus, irmão Marcos, cura, Senhor, cura a Yandra, cura todos esses que estão doentes, te pedindo ajuda, meu Deus, cura, Senhor Jesus, cura os doentes, coloca a tua luz, Senhor Deus, e todos esses necessitados que estão pedindo a tua ajuda nesse momento, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura. Meu Deus, nesse momento. Não posso Quando a lembrança me faz adormecer,
Cura todos os doentes. Coloca a tua luz sobre todos eles. Em todas as casas. Onde estiver os doentes, eles em depressão, em tristeza, meu Deus. Cura, Senhor. Cura a síndrome do pânico. Cura todas essas pessoas que estão precisando da tua ajuda nesse momento. Te pedimos, meu Deus, com muita fé, olhar por todos os lugares onde eu não posso ir. Que assim seja. Amém. Tantas lembranças Eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Meu Deus, amado Mestre Jesus, nesse momento, Deus, estamos te rogando nesse momento. Olhar, Deus, Senhor, olhar por todos os doentes que nesse momento estão entubados nos hospitais, com respiradores, aqueles que estão na UTI, precisando de socorro através desta doença, deste vírus, meu Deus. Todos esses nomes que estão no grupo de oração, todos aqueles necessitados que estão precisando do teu amor, da tua luz, Senhor. Senhor, Assim seja. onde eu Não posso